Eu irei fazer a leitura que eu fiz no início. Eu vou fazer essa leitura novamente com uma outra tradução, tá? Então, lá em Jeremias 18, diz o seguinte: a palavra do Senhor veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá farei ouvir as minhas palavras. Então eu desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. E como o vaso que ele fazia de barro quebrou-se na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso conforme o que pareceu bem aos olhos do oleiro fazer. Então veio a minha palavra do Senhor dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós nas minhas mãos, ó casa de Israel. Então aqui o Senhor ele falou a Jeremias, veio a falar com Jeremias para que fosse a casa do oleiro, para que ele visse, aquilo que o oleiro faz. Então muitas vezes Deus ele vai falar com cada um de nós, ele vai trazer a palavra dele para nós, e muitas vezes ele vai trazer situações para que nós possamos ver o que ele quer. Então pode ser falando, pode ser que nós vamos escutar o que Deus quer, pode ser que nós vamos ver o que Deus quer que nós façamos, para que nós possamos ter o entendimento do que ele quer passar para cada um de nós. E aqui essa palavra ela fala muito sobre a questão do renovo, do reavivamento, do fervor que nós temos na presença de Deus. Então, quantas vezes nós pegamos e paramos para pensar do início da nossa conversão, por exemplo, quando somos novos convertidos, quando nós acabamos de nos batizar, por exemplo, parece que aquilo está queimando dentro da gente. A gente só quer falar da palavra do Senhor, a gente só quer ouvir louvor, a gente quer ler a palavra o tempo inteiro, a gente só quer falar sobre isso. Mas parece que o tempo vai passando e esse fogo vai se apagando, e a gente vai deixando de lado, começa a não ser mais uma prioridade na nossa vida, as coisas começam a mudar. Então, quantas vezes nós já não passamos por uma situação dessa, onde a gente para analisar, a gente para refletir e fala: nossa, realmente, eu era de uma certa forma, eu fazia as coisas desse jeito e hoje em dia eu já não faço mais. Antes a minha prioridade era a palavra do Senhor, hoje já não é mais. Então quantas vezes nós passamos por essa situação e a gente precisa refletir, precisa entender em qual posição nós estamos, precisamos entender em qual ponto nós estamos. Então, quantas vezes nós não queremos fazer as coisas do nosso jeito? Nós sabemos a vontade de Deus, nós sabemos o que precisamos fazer, mas nós acabamos deixando de lado e fazendo as coisas do jeito que a gente quer. Quantas vezes a gente acha que as coisas não têm saída, que as coisas não têm solução, ou que nós mesmos estamos fracos, então falar: eu não tenho mais jeito, eu não vou conseguir, eu estou numa situação que não tem como voltar, não tem retorno. Mas Deus ele traz a palavra para nós, a palavra de retorno, de renovação, uma palavra de avivamento para que nós possamos voltar. Então no mundo em que nós vivemos, pode ser no trabalho, pode ser com amizade, com relacionamento, parece que as pessoas elas são descartáveis. Então, você tem um amigo hoje, pode ser que no dia de amanhã, na outra semana, no outro mês, no outro ano, vocês já não são próximos. Aquela pessoa já arrumou outros amigos e te deixou de lado. Pode ser que muitas vezes você está num relacionamento, você está achando ali que está bem, que o seu namoro está tudo certo, e aí acaba que aquela pessoa te deixa, ela vai para ficar com outra pessoa e te deixa de lado. E aí você acha que acabou, que não tem mais solução. Às vezes no trabalho você está ali trabalhando, em um dia, no outro você é mandado embora. Então é como se as pessoas fossem descartáveis e a qualquer momento você pode tirar um dali e colocar outro no lugar. Isso para o mundo, isso aqui na terra. Mas para Deus,
cada um de nós somos seres especiais. Nós não somos descartáveis. Não é assim, eu estou aqui tocando, Deus vai falar assim, não, se você sair não tem problema. Você sai, eu vou colocar outro no seu lugar. Não, você está ali pregando, então se você sair não tem problema, eu pego e coloco outro no seu lugar. Não, cada um tem a sua importância, cada um tem um toque especial que Deus deu. Então Ele não vai trocar você por qualquer outra pessoa, a gente não é descartável. E a gente pode refletir, pode pensar o quanto a gente é especial para Deus se a gente observar a questão da criação. Então, se a gente for lá em Gênesis, lá quando Deus criou o mundo, eu vou ler aqui alguns versículos para os irmãos entenderem mais ou menos o que eu quero falar aqui. Então, a gente observa que na criação do mundo, a gente observa aqui, no verso 3. Então Deus disse, haja luz, e houve luz. A gente vai para o verso 6. Então Deus disse, haja um espaço entre as águas para separar as águas dos céus e das águas da terra. E assim aconteceu. No verso 9, então Deus disse, junte-se as águas que estão debaixo do céu num só lugar. Então toda a criação que Deus fez, Ele disse as coisas e aconteceu. Então Deus ele falava e as coisas aconteciam. Mas se a gente for lá em Gênesis capítulo 2, no verso 7, diz o seguinte: e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem foi feito alma vivente. Então tudo que Deus foi fazer, Ele falava e as coisas aconteciam. Mas o homem não, o homem ele próprio moldou o homem e soprou o fôlego de vida. Então nós somos seres especiais. Deus criou cada um de uma forma especial. Então a gente precisa entender do nosso valor, entender que cada um tem, o valor de cada um de nós. Então, aqui eu peguei uma parte para ver como que é formado os vasos daquela época, né? Então aqui fala que a terra, né, os estágios, então a terra ela é porosa e o pó em si, sem mistura nenhuma, não há como fazer nada com esse pó, a menos que seja misturado com a água e bem amassado para ser moldado. Já o caco, ele é um pedaço de barro seco, quebrado, e também não há como fazer nada com ele, ao menos que ele seja quebrado, triturado ou moído e volte a ser como pó, para daí então ser molhado e formado como barro novamente. E aí também tem o barro, que é a massa moldável que pode ser formada em diversas formas. Então nós temos 3 estágios: o pó, o caco e o barro. Então qual desses estágios nós estamos? Se a gente pegar para refletir, a gente separar cada estágio, então se a gente pega aqui que o pó em si, sem mistura, ele não tem como fazer nada, a menos que se mistura com a água. A gente pode pegar o pó como se fosse nós lá no começo, antes de sermos convertidos. Lá no começo, antes da gente conhecer a palavra do Senhor. Então ali a gente era um pó. Mas sem conhecer a palavra, sem a gente estar na presença de Deus, nada poderia ser feito. Era somente o pó. Agora, se a gente pegar o caco ele já é um pedaço de barro seco, quebrado, e também não há como fazer nada, a menos que ele seja quebrado, triturado ou moído, para voltar a ser pó, então ele ser molhado novamente para formar o barro. Então esse pode ser alguém que estava na presença do Senhor e saiu. Essa pessoa pode ser nós que estamos aqui dentro da casa do Senhor, mas o nosso coração já não está mais quente como era, a nossa adoração já não é como era. Então o que a gente precisa fazer? Se a gente está como caco, a gente precisa voltar a ser pó. O que é isso? É voltar a ser como a gente era lá no começo, voltar a ter os mesmos pensamentos, as mesmas vontades, o mesmo fervor que a gente tinha no começo. E a partir do momento que a gente volta a ser pó, a gente volta lá no início da nossa conversão, aí a gente volta novamente para a água, para a presença do Senhor, e nós somos moldados novamente, e assim nós seguimos em frente. Ou então nós somos o barro. O barro ele pode ser moldado ali e ele pode ser formado de diversas formas. Então quando nós somos barros,
Nós permitimos que Deus molde a cada um de nós da forma que Ele quer. Nós se permitimos ser moldados. Então nós deixamos que Deus faça a obra dele nas nossas vidas. Então por isso a gente precisa refletir e pensar em qual estágio que a gente acha que está. Qual é o que a gente acha que precisa fazer? Será que eu preciso conhecer a palavra do Senhor mais? Será que eu preciso voltar como eu era assim que eu me converti? Ou será que eu estou como barro e eu preciso só permitir que Deus venha me moldar e venha fazer a vontade dele na minha vida? Porque não importa o jeito que nós estamos, não importa as circunstâncias que aconteçam, pode ser que demore mais tempo, pode ser que seja mais rápido, mas Deus ele sempre vai fazer a obra dele. Se for preciso ele quebrar o barro, assim como ele ensinou aqui em Jeremias, se for preciso ele quebrar o vaso e fazer novamente, moldar novamente, ele vai fazer dessa forma. Mas nós precisamos nos permitir e deixar que o Senhor ele molde a cada um de nós da forma que ele desejar. Então, para a gente concluir aqui a nossa mensagem, a gente precisa ter essa reflexão. Eu estou como pó, eu estou como caco ou estou como barro? Será que eu estou permitindo que Deus venha me moldar? Será que eu estou buscando para que Ele venha me moldar? Então que a gente possa permitir que Deus venha nos moldar da forma que Ele desejar, que Ele venha nos usar da forma que Ele quiser. E não importa a situação em que nós estamos, se a gente entregar nas mãos do Senhor, Ele vai fazer a obra e vai fazer a vontade dEle nas nossas vidas. Amém? Eu agradeço a oportunidade, que os irmãos venham continuar orando pela minha vida e que o Senhor venha me usar cada dia mais. Amém?